bom dia. Cumprimento a todos aqueles que me trazem muita honra e muita alegria comparecendo a estas nossas reuniões para tratarmos fundamentalmente do tema do direito registral imobiliário. Quero, de início, agradecer muitíssimo ao apoio que concedem a estas nossas reuniões, a Anoreg do Paraná, que faz da pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia. Igualmente cumprimento a Aripar, a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mariana Carvalho Pozzenato Martins. Cumprimento também o CNB do Paraná, o Colégio Notarial da Seção do Paraná, presidida essa entidade paranaense pelo Dr. Renato Fartulana, o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Paraná, de que é presidente o Dr. João Norberto França Gomes, e igualmente cumprimento o Dr. Maximino César Lisboa, do Instituto de Registro de Documentos e Pessoas Jurídicas do Paraná, a todas essas entidades e seus presidentes e suas juntas diretivas, muito agradecido pelo apoio, pelo patrocínio que concedem a essas nossas reuniões. Eu cumprimento, peço licença já a todos que ingressaram aqui, para dirigir um cumprimento especial ao meu amigo desembargador Fábio Reich Dalla Vecchia, paradigma de magistrado para o Brasil inteiro. E ao final, vou cumprimentar pessoalmente cada um daqueles que me dão tanta alegria em comparecerem aqui a este nosso encontro virtual. Bom, eu queria também aproveitar, antes de nós começarmos a aula de hoje, para uma notícia. A doutora Priscila Gabriele Manfredini da Rosa, Priscila Gabriele Manfredini da Rosa, foi a sorteada para receber o primeiro tomo do Registro sobre Registros. Há uma série já de 3 tomos, e o 4º tomo está em vias de ir para gráficas, apenas pende de ultimar-se a indexação, que está sendo feita pela doutora Thaís Castelo Branco, depois de um início já feito pela doutora Amanda Gil. Mas, enfim, recebe a doutora Priscila o primeiro tomo. E aqueles que compartilharem a aula de hoje, eu até vou pedir, estou vendo que a doutora Mônica já está assistindo a aula, que ela me indique, por favor, até quando pode ser esse compartilhamento. Se vai ser só durante o curso da aula ou se espera algum tempo mais para ingressarem no rol daqueles que vão ser alistados para o sorteio. A senhora, por gentileza, me indique isto. Também cumprimento, aproveitar aqui, não posso deixar de fazê-lo, meus colegas José Modesto Passos, grande nome da magistratura, da intelectualidade paulista, Eliette Guarnieri e Aline Miranda. Dirijo também meu cumprimento especial ao magistrado que é corregedor dos cartórios de registro de São Salvador, da Bahia, Dr. Gilberto Bahia de Oliveira, que tem sido muito simpático em relação a estas nossas aulas. Muito obrigado. Bom, o nosso tema de hoje diz respeito ao arresto de garantia ou de segurança. Eu queria começar aqui com uma observação que explica um pouco a orientação, o método que nós estamos seguindo e por que nós vamos nesta linha. Tenho eu a impressão de que todos aqueles que se encontram, que vêm a essas nossas reuniões, vêm com o mesmo espírito, com o mesmo ânimo de estudo. E alguns que não vêm, tecem algumas críticas que merecem consideração, merecem ser examinadas com cuidado. Elas são frequentemente bem intencionadas, mas não me parecem procedentes. Eu queria dizer o seguinte: eu me lembrei de um episódio da minha vida de moleque.
Eu morava aqui numa cidade do interior de São Paulo, cidade de Bauru, onde mora o grande Dr. Rogério Tobias. E eu viajava de trem para Bauru. E eu ainda me lembro que meu pai me levava a ver ali o trem do lado de fora, enquanto estávamos na plataforma para embarcar. E algumas vezes ele me mostrou que havia um servidor ali da empresa da Via Férrea, que com um martelo especial batia na roda dos trens. E, e meu pai então me dizia o seguinte, sabe, se a gente perguntar para ele por que ele faz isso, ele não sabe. Então dizia meu pai, olha, é importante que você saiba por que isso está sendo feito. Não basta que você saiba fazer. É importante que você saiba a causa daquilo que tem que fazer-se. Eu, mais crescido, fui entendendo um pouco as razões pedagógicas que meu pai tinha para me estimular a curiosidade, a bem dizer, a estudiosidade, a prestar atenção nas coisas, detidamente nas coisas que importam considerar-se. E outro dia, lendo um excelente trabalho de um intelectual brasileiro, Clístenes Raffner Fernandes, um bom intelectual brasileiro, ele faz um trabalho num livro recentemente publicado chamado Trivium e Quadrivium. Eu, na semana que vem, penso trazer aqui o livro até para sugerir a quem queira uma leitura muito boa. E o Dr. Clístenes observa com muito sabor, ele escreve muito bem, tem um estilo muito agradável de leitura, para a leitura. Ele diz o seguinte, olha, a prova de que nós temos uma inclinação ao saber, a inclinação a conhecer a causa das coisas, pode ser extraída de um fato muito corriqueiro. E ele foi muito feliz na análise. É o fato de que, quando nós vemos duas pessoas cochichando perto de nós logo ficamos curiosos para saber o que é que estão falando. Porque nós temos essa inclinação. É muito interessante essa ideia, ele tem razão nisso. Mas isso já estava indicado também por grandes pensadores. Aristóteles, por exemplo, eu fui recolher essa citação nos Segundos Analíticos de Aristóteles, BKK 71b30. Ele diz o seguinte: só temos ciência de algo quando lhe conhecemos a causa. Ou seja, nós só temos a ciência de alguma coisa quando nós conhecemos a causa dessa coisa. E Santo Tomás, comentando o primeiro livro da Metafísica de Aristóteles, diz no mesmo sentido: cada qual é tanto mais sábio quanto mais acede ao conhecimento da causa. Ou seja, nós somos tanto mais sábios quando nós conhecemos mais e mais a causa das coisas. Em resumo, o que eu quero dizer com isso para as nossas reuniões aqui? Hoje, por exemplo, é um caso típico. É claro que um prático de um cartório de registro de imóveis, para ele basta saber que recebendo um mandado judicial ordenando que se registre um arresto, é simplesmente extratar, escrever em resumo, que é um arresto, e lançar na matrícula, registra-se o arresto, assim cumprimenta o mandado, e pronto. Talvez para esse prático não haja o interesse mesmo de saber que coisa é um arresto. Se quer saber a natureza do arresto, a história que marca essa natureza. O arresto não nasce como uma planta, ou surge do nada como uma pedra, não é? Ou como uma conchinha do mar, ou seja, não é um produto da natureza. Tem uma história. Se nós quisermos saber o que é o arresto, é preciso que nós nos detenhamos um tantinho, ainda de maneira concisa, como se fará aqui, sobre que coisa é esse instituto. Nós, por que nós passamos um momento, por agora, em que desprezamos frequentemente esse cuidado teórico, esse exame per causas, ou seja, no sentido de procurar as causas das coisas? Porque nós somos frutos, frequentemente, de uma universidade que nos convence que ela está lá para nos ensinar uma especialidade profissional, para nos tornar bons profissionais em alguma coisa. Então nós nos acostumamos com essa visão nominalista da educação. A universidade deixa de ser,
como ela deveria ser, um elemento para moldar o nosso caráter, para fazer com que nós atinjamos o mais possível as virtudes, virtudes essas que são aquelas que se encontram ajustadas ou moldadas à razão, e, por assim dizer, não só realizarmos a nossa natureza humana, que é a natureza racional, mas é a única forma de nós sermos felizes, quando realizamos essa natureza. E, claro, essa felicidade se projeta para a visão da perfeição, para a visão de Deus. Em troca disso, nos oferece apenas, olha, aprenda a fazer isto muito bem feitinho, que já está bem. Ou seja, aprendam o pão e deixem de lado as questões da alma. Aprendam como ganhar dinheiro, o mínimo possível para a existência, e deixem de lado as questões do ócio. Tratemos só do negócio, e não mais do ócio. É essa a questão. Daí que muitos não tenham paciência e sequer entendam, eu compreendo isso, eu lamento, mas compreendo. Sequer entendam como é possível. E para que estudar que coisa é o arresto de garantia ou de segurança, que é o título desta aula, se na prática do registro basta colocar uma linha ou duas linhas e isso está resolvido. Pois é. Simplesmente se faz isso porque nós temos que atender a nossa natureza racional. Portanto, vamos aqui, esse recado não é, claro, para aqueles que estão aqui, porque os que estão aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui o Dr. Valdecir Castiglione, que semana após semana me deu essa imensa honra e alegria de ir lá à sede da Uniregistral, onde eu, lá em São Paulo, fazia essas reuniões às quartas-feiras, para assistir às aulas. Não é recado para o doutor Hilário Lula, que está sempre presente nessas aulas e que se dedica, como estudioso que é, uma certa teoria da prática, e de muitos dos que estão aqui. Quero crer, que até todos que estão aqui são os que nem precisam ouvir isso, porque sabem da importância dessa teoria da prática. Mas vamos lá, vamos começar então a nossa aula de hoje. Como sabem, o texto é previamente publicado na página da Noreg, no site da Noreg, na véspera da aula, publicado na terça-feira, e nós fazemos os comentários, as glosas, às quartas-feiras. Eu só pedia novamente a compartilhar ao vivo, está aqui. Então, aqueles que compartilharem ao vivo, enquanto essa aula estiver sendo transmitida, essa nossa exposição, passa então a sortear. Eu vou sugerir à doutora Mônica que seja novamente o primeiro tomo do Registro sobre Registro. E passamos então a aula, porque no final tenho que dizer que está pronto um livro para ser lançado no dia 29 de junho. Mas vamos lá. Diz o texto aqui que o arresto de segurança ou arresto de garantia são expressões sinônimas. Arresto de segurança ou arresto de garantia. Essas designações não são muito frequentes no direito brasileiro. É um instituto que visita muitíssimo a história humana. Pontes de Miranda, que tem um bom trabalho a respeito deste nosso tema, diz que o arresto resultou da formação dos costumes. E normalmente é assim na história do direito romano. Os institutos do direito romano não são criações a priorísticas. Não há uma reunião de legisladores, por exemplo, ou de teóricos, que resolvem, então, examinar, vamos fazer um instituto para resolver o assunto. Não. Esses institutos são recolhidos da realidade. Só após a experiência das coisas é que se chega à regra. É o contrário do apriorismo. A propósito do qual apriorismo, eu me lembro aqui as grandes críticas que Oliveira Viana fez ao idealismo utópico e ao marginalismo político das nossas elites. E realço que o grande Rui Barbosa, ao final da vida, reconhecia que só conheceram o Brasil ao ler, já com uma idade muito avançada, o Jeca Tatu de Monteiro Lobato, porque antes só estava cercado de livros estrangeiros e fazia institutos dentro do seu próprio gabinete, sem ver a realidade, sem ver o Brasil real. Diversamente, o arresto surge, como diz Pontes de Miranda, com os costumes.
encontra-se, diz ele, em quase todos os povos com certa nitidez, como fruto de sugestão da vida. Essa expressão de Pontes de Miranda, que é insuspeito nessa matéria, da sua posição ideológica conhecida, é muito interessante e de bastante relevo. Se faltou sistematizar-se esse arresto no direito de Roma, realmente não consta que tenha havido um trabalho de sistematização científica e nem dogmática do arresto em Roma. Diz ainda Pontes de Miranda que o pensamento desse instituto não foi estranho aos romanos, mas sem tomar corpo, sem chegar à elaborada feição de princípio. Ou seja, é provável que não houvesse necessidade de estabelecer. Os romanos eram, sobretudo, práticos. Eles haviam apanhado toda a sabedoria grega, é algo que chega a ser surpreendente como foi possível que os romanos recebessem a especulação grega e conseguissem convertê-la em um aspecto prático útil para a vida, bastante útil para a vida política de todo o Império. Esse exercício autotutelar do direito de crédito se foi solidando na prática jurídica. Note, autotutelar, se chama autotutela, feita pelo próprio credor. E vê-se no direito germânico do medievo, já agora estamos num período avançado da história, desde o mero direito de retenção de bens, podia reter bens, mas não expropriá-los. Esse trabalho que eu estou mencionando aqui é do José Orlandis, eu vou mencionar daqui a pouco o título, é muito interessante, muito interessante. Orlandis diz, olha, o arresto era um direito de retenção, eu podia reter a coisa, mas não podia expropriá-la, desapropriá-la, fazer com que houvesse alteração do proprietário. Isso ia o arresto, desde o direito de retenção de bens, de coisas, portanto, até medidas de coação pessoal. Então, por exemplo, no direito germânico, havia o Faustrecht, direito de punho, as Einlagen, apreensões do próprio devedor e do fiador, ou seja, apreensões de caráter pessoal. Essas referências eu as encontrei, estou mencionando aqui esses dois autores alemães muito interessantes, Brunner e von Schäfflin. Na mesma linha, instituiu-se, já agora mais proximamente do nosso direito, que é um direito fundamentalmente hispânico, o chamado direito de prendar ou de embargar, direito que persiste até depois da Reconquista, segundo Rafael Nunes Lagos. Lembremos-nos disso. O Império Romano foi sendo cada vez mais romanizado, no sentido de que se tornava realmente próprio dos países romances. Suas línguas romances, que são deturpações ou perversões, detrimento do latim. Por que nós temos essa expressão do português, que o português é a última flor do lácio? Porque a língua portuguesa, o idioma português, foi a última a separar-se do tronco original latino. De maneira que nós tivemos na hispanidade, na Espanha, conceito cultural, sobretudo, é também geográfico, mas cultural, envolvendo as Espanhas, tanto as Espanhas geograficamente situadas na Península Ibérica, os vários reinos da Espanha, como Portugal, e mais extensamente a hispanidade não ibérica. Ou seja, por exemplo, a América do Sul possui uma hispanidade não ibérica, a hispanidade lusitana no Brasil, a hispanidade propriamente espanhola da América Espanhola, dos demais países da nossa América do Sul. E é claro que todo esse direito da hispanidade acaba fazendo parte da nossa tradição. Lembremos que nós somos fruto dessa tradição. Não houvera a tradição, nós estaríamos a cada geração sendo obrigados a compreender, por exemplo, como se faz o fogo. Nós somos fruto dessa tradição. Isso é uma tradição frequentemente singularizada. A nossa cultura é resultado da tradição, daquilo que nos entrega os nossos antepassados. É verdade, prossegue aqui o título, que as potestades políticas trataram no início, em geral, e sem muito êxito de fato, de restringir o direito de prendar, ou seja,
esse direito de prendar o devedor e o fiador. Porque os abusos eram muito grandes. Qualquer dívida já havia a, a, a apreensão do devedor ou do fiador. E já no século VII, e lembremos que esse é o período, estamos falando do direito hispânico, é um período que ainda nos encontramos com a monarquia visigótica. Eu ontem me referi aqui numa dessas exposições a uma circunstância curiosa. Em, em um curto período, relativamente curto período de tempo, 140 e poucos anos, houve 15 reis do Império Visigótico, reinados visigóticos na Hispanidade, se quisermos dizer, na Espanha. Por quê? Porque a monarquia era eletiva e houve casos até de reis que duraram, ou imperadores, que duraram 7 dias. 7 dias. Porque, como era eletiva, logo havia a movimentação para o mais possível exterminar os reis eleitos. Bom, mas em todo caso, houve algumas manifestações muito interessantes. Esse visigodo, Recevinto, procurou fazer uma gestão, parece que um tanto mais justa, e tratou de socorrer os devedores e fiadores que estavam submetidos ao direito de prendar. E aos poucos se foi reduzindo a possibilidade dessa autotutela creditória no direito hispânico. Por exemplo, admitiu-se que cabia a paz do rei. E invocando a paz do rei, a instituição, esse direito de prendar não poderia exercer-se contra pessoas eclesiásticas, ou seja, pessoas eclesiais, pessoas da igreja. Quais? Os cardeais, os bispos, os clérigos e os religiosos não podiam ser objeto ou vítimas desse direito de prendar. Também os mercados. Nem em tempos de pandemia se fecham os mercados. Se fecham todas as coisas, mas nos mercados não. Os caminhos para o acesso ao mercado, porque não bastava, aí esse é o problema, não bastava dizer que os mercados não poderiam ser apreendidos, era preciso que também os modos de chegar aos mercados não fossem impedidos. Os tribunais, os prédios dos ayuntamientos, ou seja, os prédios das prefeituras, chamemos-las assim. Depois, um pouquinho mais à frente, se proibiu até mesmo que as casas dos devedores fossem objeto de apreensão. Compreendeu-se o valor, a importância do direito de habitar e a importância também dos núcleos familiares, das famílias. E assim foi sucessivamente até que cidades inteiras tinham o benefício de não ser vítimas desse direito de prendar. Eu remeto mais uma vez a esta obra interessantíssima de José Orlandis, La Paz de la Casa en el Derecho Espanhol de la Alta Idade Média. Bom, depois adiante foi criado, porque isso ainda era pouco, criou-se um novo mecanismo para mitigar, reduzir a extensão e a intensidade do direito geral direito general de prendar. Então estatuíam-se contra os credores sanções, que é um tipo de sanção de pena, chamada de pena dupli. Na verdade, o que consistia? Se eu cobrasse indevidamente de um devedor um dado valor, se fosse indevido, eu tinha que restituir em dobro o que era cobrado do crédito. Aqui em São Paulo nós temos na lei estadual de custas a previsão de devolução até o décuplo de valores de emolumentos mal cobrados pelos cartórios de registros e de notas. É uma espécie, ainda é uma reminiscência desse tipo de sanção. Bom, esses obstáculos historicamente graduais ao direito de prendar, gradualmente eles foram sendo admitidos, levam a um curioso fator de influência na prática dos antigos escribas da Idade Média, que foram, como sabem, os antecedentes próximos
dos notários latinos. E eles criaram, então, um conjunto de coisas que eram chamadas, em português, cautelas, no latim cautelae, no plural, que passaram a adotar sempre na celebração dos negócios. Era comum que houvesse, portanto, a inclusão das cautelae nos negócios, algumas dessas cautelae voltadas exatamente a resolver o tema do direito de prender. Ora em favor, a maior parte das vezes em favor do credor, ora, na medida do possível, que isso fosse possível de exigir pelo devedor, em favor do devedor. Geralmente era em favor do credor. São chamadas, por exemplo, cláusulas cautelares de rancura, que era isso. Havia uma renúncia do devedor a discutir o débito judicialmente. Ou seja, o devedor assinava, abro mão de discussão judicial. Se me cobrar, eu pago do jeito que der e não discuto. Né? Ainda se houver, se eu for apreendido, se for apreendido um bem meu, eu abro mão, renuncio ao direito de discutir em juízo isso. Chamada cláusula cautelar de rancura. Havia ainda outras cláusulas. Uma delas era a do obstadium ou pactum de ingrediendo. Aí o que fazia? O devedor admitia, sempre em favor do credor, a apreensão de seus bens ou de sua própria pessoa. Ou seja, ele não dizia, porque começou a haver discussão se era possível ou não renunciar à manifestação judiciária. Então, na dúvida, criou-se uma outra cautela. Ou seja, tá bom, vamos deixar. Pode discutir, mas ele abre mão dos seus bens ou de sua pessoa para fins de apreensão. Ele pode discutir o débito, mas não vai discutir isto. E, claro, que essas cautelas, eu estou usando aqui um certo eufemismo ao dizer que dessas cautelas, algumas houve que não eram isentas de malícia. E é por isso que se tornou célebre uma expressão, cautela cepole. Cautela cepole porque é uma referência a um veronês chamado Bartolomeu Cipolla, ou Cipolla, que foi do século XV. E essa expressão, que foi referida por Rafael Nunes Lagos, passou a significar um conjunto de, ordinariamente isso, né, de artifícios, de astúcias, de artimanhas, etc. Cautelas, enfim, que eram postas nas escrituras de maneira artificiosa para garantir melhor os credores que cada vez mais viam diminuídas a sua possibilidade de satisfação do crédito na medida em que o direito de prendar estava sendo muito reduzido. Bom, um dos traços do arresto, ao longo de toda a sua história, é o de ser uma tomada autoritária de bens do devedor. Não é uma tomada contratual, pactuada, consensual, não. É autoritária. Vai lá e apanha os bens. O devedor é também chamado de arrestado, tanto quanto a coisa apreendida. Quando o devedor é chamado de arrestado em sentido próprio, quando é ele o apreendido. Mas se ele tem o bem arrestado, ele também, de algum modo, vê estendida a ele a expressão arrestado. Devedor arrestado. Como nós falamos hoje, o devedor penhorado, no sentido de que ele teve os bens penhorados. Ou seja, uma metonímia, ou seja, uma linguagem figurada. Imprópria, mas de uso perfeitamente claro. A língua não pode se valer apenas das expressões próprias. Ela, muitas vezes, tem de valer, essa é uma riqueza imensa da linguagem, a possibilidade das figuras de pensamento e de palavras. Os bens podem ser tanto móveis quanto imóveis, embora fosse mais comum, nos tempos anteriores, o arresto de móveis. Mas é uma tomada autoritária. Essa expressão está em Pontes de Miranda. Tomada autoritária que, em linha de princípio, não exige apenas seja ordenada na via judiciária. Nós já dissemos aqui. Frequentemente é por uma autotutela. Admitia-se, pois, a prenda extrajudicial ou prenda privada. Essa palavra prenda está ligada diretamente à nossa ideia de penhora, mas pode estender-se a todas as medidas de constrangimento. Na Hispanidade, diz Pontes de Miranda, com a destruição do reino visigótico, não se foram os hábitos. Aquilo estava realmente entranhado na vida social. E ficou o instituto, em sua feição primitiva de tomada extrajudicial,
de arresto de própria autoridade, ou seja, autoridade de quem? Do credor, nos casos de contrato e de delito. Bom, prosseguimos agora aproximando-nos da situação brasileira contemporânea. O arresto de garantia ou de segurança, ainda que seu perfil singular varie nos ordenamentos jurídicos dos povos, de fato é possível encontrar características peculiares e conforme as várias legislações, tem sempre natureza cautelar. Lopes da Costa falava que era providência provisória. Humberto Teodoro Júnior dizia que sua função se exauria, se esgotava com a tutela preventiva. Mesmo Lopes da Costa, é a garantia da execução futura por quantia certa. Mas, aqui é uma observação a fazer, a prevenção não significa sempre anterioridade da via executória. Ou seja, tem caráter de prevenção, pode exercer-se antes do ajuizamento da execução, mas também de maneira incidental. Por isso é que Carvalho Santos, já a seu tempo, nós estamos aqui falando do tempo do Código ainda de 1939, dizia que o arresto pode ser medida preparatória de uma execução ou nela execução incidente. Portanto, nisso se distingue, de um lado, o arresto e, de outro, a penhora. No que se distinguem essas coisas? Porque, frequentemente, nós vamos encontrar, por exemplo, para o leigo, essa distinção entre arresto e penhora é praticamente inútil. Ele é irrelevante, ele vê a coisa apreendida, se vê privado da coisa, privado da disponibilidade da coisa, então não vê diferença entre esses institutos. Mas esses institutos são efetivamente diferenciados em razão das suas finalidades próximas. Claro, porque o arresto possui a mesma finalidade remota da penhora, uma vez que ele prepara a penhora, mas a finalidade próxima do arresto é diferente da finalidade próxima da penhora. São fins sobrepostos. Lopes da Costa diz isso muito bem. Os pontos de contato em que ambos convergem, arresto e penhora, não identificam uma e outra coisa, que profundamente divergem em suas finalidades. Ou seja, profundamente significa dizer em termos de proximidade e de distância maior da apreensão. O arresto, de fato, não tem, de si próprio, uma eficácia executória direta e imediata. Para dizer, ele não pretende acarretar a satisfação real do direito de crédito. Não pretende diretamente, prontamente, senão que remotamente, imediatamente, indiretamente. O que se faz se busca com o arresto é assegurar, é garantir, por meio de uma posterior e necessária penhora, atenção, penhora que sim, ela é de maneira direta, de maneira imediata, de maneira pronta, algo ligado à satisfação do crédito. O que visa o arresto é a que o crédito objeto não seja frustrado. Ou seja, eu não quero que se frustre a minha possibilidade de amanhã, e posteriormente eu ter a satisfação do meu crédito. Então, o que eu faço por meio do arresto? Eu trato de garantir a satisfação do meu crédito enquanto não chega a oportunidade da penhora. Então, essa é a questão. Uma medida, portanto, preparatória e transitória, provisória. Nesse sentido, Lopes da Costa diz com todas as letras, de maneira gráfica, pronto. Arresto não é penhora, ponto e basta. Mas ambos esses institutos consistem numa retirada jurídica dos bens, que integram o patrimônio do devedor. Eles retiram juridicamente os bens do patrimônio do devedor. É uma retirada jurídica, não necessariamente factual, fenomênica. Porque muitas vezes a coisa fica depositada em poder do próprio devedor. O que se faz com a apreensão e depósito dos bens, depósito jurídico, inibindo-lhes a disponibilidade, não é, portanto, necessariamente a circulação fática, a modificação fática. Não é retirada material dos bens. É possível, portanto,
que o que se considera é a perda imediata ou efetiva da posse, que não vai impedir, no fundo, a permanência em caráter de depósito, como eu disse, com o próprio arrestado ou devedor. Ou seja, o arrestado permanece na posse da coisa, mas já não tem a disponibilidade jurídica dela. É de Lopes da Costa, essa lição. Tanto no arresto como na penhora, apreendem-se e depositam-se os bens. Estes, os bens, porém, na penhora, levam logo a marca de seu destino. Apreendem-se para serem vendidos. E no arresto, tomam-se, apreendem-se, para conservar-se longe do poder de disposição do devedor. Só isso. É retirada do poder de disposição. Bom, pode admitir-se que o credor escolha, qual dos dois ele quer utilizar, arresto ou penhora. Pontes de Miranda diz isso muito claramente. O direito brasileiro não exclui a medida preventiva quando a penhora já seria possível. Quem tem duas pretensões, penhora e arresto, que não se excluem, não são excludentes, nem se tem de alternar, pode usar da que lhe parece de exercício mais oportuno. Bom, isso apresenta... Eu tenho a impressão de que hoje haveria uma controvérsia muito grande sobre o interesse de agir do arresto quando a penhora já possa ser efetivada. Mas, em todo caso, tratando-se da autoridade de Pontes de Miranda, isso tem de ver-se com cuidado. Diz ele, pois, que há a alternativa, portanto, duas opções, e nesta linha é possível escolher uma coisa ou outra. Ou seja, num caso em que já caiba a penhora, pode, entretanto, postular-se que se faça o arresto. Mas, diz ele, a possibilidade dessa escolha não viabiliza, isso está na lição dele, né? Que se arreste numa só execução o bem que já esteja penhorado. Eu não posso arrestar bem penhorado. Na mesma execução, se eu já tenho em meu favor um bem penhorado, imagina, penhorei a casa de Tício, não posso ainda arrestar esta casa. A previsão de penhora posterior acarreta que o objeto do arresto, diz aqui Teodoro Júnior, que o arresto, ele define isso, hein? Apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor. Notem aí, essa expressão é importante, indeterminados. Bens indeterminados. Carvalho Santos esclarece, na mesma linha, o arresto não visa a bens determinados. Isso é matéria do sequestro, veremos depois. Haja de ser a coisa penhorável. Essa é uma das características. O bem a ser arrestado deve necessariamente ser penhorável. Exatamente porque o arresto visa garantir uma futura penhora ou arrecadação na hipótese de insolvência. Ou seja, porque ele está voltado, o arresto, a que haja uma penhora posterior, não pode atingir um bem que não seja penhorável. Há uma lista de bens impenhoráveis no código, é fácil depois verificar quais podem ser ou não objeto do arresto. Ou, se a hipótese é de insolvência, não se trata já de penhora, mas de arrecadação. Pontes de Miranda, então, ensinou que a alienação ou oneração da coisa arrestada, lembra que nós falamos aqui que o tema é de indisponibilidade jurídica, de entrave à disposição jurídica do bem. Então, Pontes de Miranda ensina que a alienação ou oneração da coisa arrestada, e o mesmo se diga da coisa penhorada, hipotecada, empenhada ou sequestrada, não se fulmina de nulidade. Aqueles que frequentam a jurisprudência administrativa hão de alertar-me, eu sei bem disto, que há julgados em matéria de dúvida dizendo que não é possível alienação de coisa arrestada ou penhorada sob pena de nulidade. Bem, eu sei disso. Sei que Carlos Maximiliano dizia com razão que para dominar a jurisprudência pretoriana basta ter um bom arquivo. E hoje basta ter uma internet rápida. Estamos tratando aqui de doutrina, não de decisões casuais. Mas isto sim, diz Pontes de Miranda, esta alienação se marca de ineficácia relativa. Estou remetendo aqui aos senhores a leitura do parágrafo 1º do artigo 792 do Código de Processo Civil Brasileiro. E diz aí Pontes de Miranda, aspas, a alienação do bem penhorado ou sequestrado ou arrestado é válida e eficaz, exceto contra o exequente ou ao autor do pedido de sequestro ou de arresto. O terceiro adquirente fica
no lugar do executado quanto a esse bem. Dá-se sucessão na sujeição à execução e insere-se ele na relação jurídica processual. E prossegue adiante num texto muito interessante. A penhora, o sequestro, o arresto e os direitos reais de garantia não fazem inalienável o bem, nem o tornam a forciori, ou seja, com maior razão, fora do comércio. Vulgarmente pensa-se que a alienação do bem arrestado, ou sequestrado, ou penhorado, ou hipotecado, ou empenhado, ou sujeito anticrédito é nula. Mas não é. Passa-se o mesmo a respeito da venda de coisa alheia, que os não-juristas têm por nula. Não há nulidade, há ineficácia. A venda não tem efeito contra o que obteve o arresto, ou o sequestro, ou a hipoteca, ou a penhora, ou a anticrédito. Muito bem. Nós vamos prosseguir nesse tema ainda na próxima quarta-feira. E eu queria aqui, antes de concluir e agradecer a todos que eu vejo aqui inscritos na lista que me honra, e tanta gente que está assistindo esta aula, que nós teremos no dia 29 de junho prometido aí um lançamento pela editorial Lepanto, aqui de São Paulo, de uma obra coletiva. Na semana que vem eu vou pedir licença para fazer aqui a indicação dos nomes dos vários coautores. E é um livro que eu tive a oportunidade de coordenar, e coordenei com muito ânimo. É um livro que recolhe, fora há um pequeno estudo inicial, relativamente escasso, que eu fiz sobre o tema, mas recolhe a jurisprudência pretoriana e administrativa, quando isso foi possível, sobre uso capião. E qual é a direção, a meta principal do livro? Isso foi organizado adequadamente, etc. Penso eu que adequadamente. E o objetivo foi proporcionar, sobretudo para o âmbito do extrajudicial, isso é dizer, aos notários, aos registradores, aos advogados que passam a atuar na área da uso capião, chamada de extrajudicial, precedentes de natureza judicial sobre temas que eles vão começar a ter de enfrentar também no extrajudicial. O que está acontecendo é o seguinte: as experiências são de grande relevo para a formação profissional. Por exemplo, não se pode apanhar do nada um magistrado do jurisdicional e transformá-lo num notário. São casos raros há de que de imediato nós tenhamos alguém operando em outra profissão jurídica com a mesma qualidade com que operava na sua anterior profissão jurídica. Vamos aqui mencionar um caso paranaense, paulista paranaense, do meu querido amigo Dr. José Luiz Germano, que era desembargador do Tribunal de São Paulo e hoje é um registrador de muito boa qualidade aí no estado do Paraná. Mas não é muito fácil isto. De maneira que o que nós estamos fazendo é entregar um material que os notários e registradores, em geral, não tinham por dedicação de sua experiência. E, no entanto, era matéria já tratada pelos juízes. Então, são peculiaridades que dizem respeito ao uso capião, já objeto de decisões judiciais ao longo do tempo. Estão procurando apanhar isso em vários estados da federação, tanto em primeiro quanto em segundo grau, tanto na via administrativa, que não foi muito fácil, quanto na via jurisdicional contenciosa. Preparando esse material, inicialmente o material ensejaria a publicação de 2 tomos do livro. Mas a minha experiência é que a venda de 2 tomos seria muito difícil, e não é só que haveria aqui um problema de natureza econômica, mas, sobretudo, haveria a menor divulgação do livro. O nosso interesse fundamental é que a obra se difunda, ou seja, que haja utilidade teórica e prática nessa obra, não só a utilidade econômico-financeira. De modo que, então, nós tivemos de reduzir, mas, ainda assim, o livro ficou relativamente extenso. É um livro graficamente, a Lepanto se tem mostrado nesse aspecto primorosa, produzindo livros de grande qualidade gráfica. Então, semana que vem, vou indicar o nome aqui dos coautores e fico aqui
referir à minha satisfação em ver esse livro lançado ainda no primeiro semestre. Isso não é um primeiro semestre pandemicamente paralisado. Afinal, conseguimos fazer alguma coisa. E fizemos alguma coisa também aqui, na continuidade dessas aulas, graças à generosidade das entidades paranaenses, que, com uma hospitalidade a que eu sou muito grato, me recolheram, me deram uma plataforma para poder continuar essa quase 2 vezes centenárias aulas sobre o registro público imobiliário. Então, eu sou muito grato, pois. Vamos lá agradecer a todos que aqui se encontram. Vamos aqui. Doutora Mariana Belo Bufo, muito obrigado, bom dia. Doutora Regina Fátima Faria Dip, muito obrigado. Ela prestigia mais essas aulas aqui do que 40 anos de magistratura prestigiou indo ao fórum. Mas tá bom. Doutora Minha Bil Rusneto, muito bom dia. Laura Porto, estimada amiga, muito bom dia. Doutor Alfeu Wagner, bom dia. Prezado Rogério Tobias, mencionei seu nome há pouco, contando das minhas, no início da aula, contando as minhas viagens de trem a Bauru, para dar ali uma lição que meu pai me fez fixar quando eu era ainda menino. O Rogério é filho de um grande amigo do meu pai, o doutor Ibrahim Tobias. E o Rogério, ele é um dos grandes escultores do direito notarial e registral. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia. Doutora Márcia Martins de Souza, bom dia. Doutora Daniele Escolaro Vignoli, bom dia. Doutor Maurício Escolaro, esse moço que é grande profissional, uma pessoa que me deixa grande impressão lá do tabelionato do Boqueirão. Minhas saudações. Sou Pedro Bragato, sempre muito gentil e diligente, colocando já aqui o link para o texto da aula. Muito obrigado, doutor Pedro. Saudade das nossas reuniões presenciais, né? Doutor Fausto Mota, que sempre está presente nas nossas aulas, muito obrigado. Doutora Clicilmara Ribeiro, muito bom dia. Doutor Hilário Lula, já tive a ocasião de fazer a minha saudação. Grande advogado de direito imobiliário aqui em São Paulo. Doutor Matheus Santos, bom dia. Doutora Mariana Martins, eu já agradeci no início da aula a sua gentileza imensa e a honra que me concede em eu ver a Aripar apoiando aqui esse nosso projeto. Doutor Valdecir Castiglione, estimado amigo e estava sempre presente também nas nossas aulas lá na Uniregistral. Doutor Pedro, doutor José já saudei, doutora Aline também, doutora Mônica já tive a ocasião de saudar e agradecer, doutor Fábio, grande amigo de infância, linguagem figurada, mas amigo qual se fora de infância. Doutor Ricardo Cunha, doutora Mariana Herrera, bom dia, doutor Ricardo, doutora Mariana Herrera, cuja liderança na parte técnica é relevantíssima também para a publicidade dessas aulas, a elaboração do banner. Agora surgiu um banner novo, havia uma foto que se repetia, acho que todo mundo, não sei porquê, achava menos feia essa foto, e se repetia em tudo quanto era folder. Qualquer aula que eu ia dar era a mesma foto, como se eu tivesse tirado uma só foto na vida. E agora a doutora Mariana alterou isso e criou um novo banner. Muito obrigado. Até eu já enjoara da foto. Imagine quem via isso sempre. Eliette, estimada amiga, grande magistrada aqui no estado de São Paulo. Um abraço aí para Isabela. Novamente a minha saudação à editora Lepanto, do Conde Júlio e da doutora Amanda. E a estimada doutora Margarete Maia, lá da querida Fortaleza, grande registradora, que tem como hobby e que executa muito bem a expedição de fotos, tira fotos muito bonitas. Muito obrigado, então, a todos. Eu novamente agradeço a honra que me concedem e vamos lá lembrar-nos desta sugestão já de Aristóteles, de Santo Tomás e dos grandes homens sábios. Nós temos, é claro que estudar exige muitas vezes empenho da vontade, né? Constância, perseverança, etc.
Mas conhecer a verdade é o nosso fim, não é? Só assim nós podemos ser felizes. Então vamos lá nos dedicar a esses estudos. Muito obrigado a todos e nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem.